Boa tarde a todos. Obrigado por atenderem essa convocação que reúne aqui, não todas, mas representando a todas as lideranças da oposição e partidos de oposição, representando a liderança da oposição, tanto no Congresso Nacional, seria o senador Isalci, que não pôde estar presente, e representando a liderança da oposição no Senado, o senador Jorge Seife. O senador Rogério Marinho não pôde estar presente, embora todos tenham contribuído nessa manifestação que nós vamos ler. Seife pela oposição. Eu, como líder do PL no Senado, já há 4 anos, preparei a minha manifestação na mesma linha, que também vou ler. A deputada Bia Kicis, o deputado Crisóstomo, representam tanto o PL quanto a oposição da Câmara dos Deputados e vão se manifestar também. Ao final, naturalmente, aberto a perguntas, como sempre fazemos. Dito isso, lamentando que não coincidentemente tudo está acontecendo no primeiro dia do recesso, mas não esperavam a nossa rápida mobilização, porque estamos alerta a tudo que está acontecendo no nosso país. Passo a leitura da manifestação como líder do PL no Senado Federal nesse momento de grave abalo institucional. Conforme amplamente divulgado pela imprensa, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi novamente alvo de medidas cautelares arbitrárias determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. É sempre bom lembrar que Bolsonaro não foi condenado. O que temos hoje em curso no Brasil é, então, uma perseguição política que ficará para a história. Nada do que estamos assistindo nesses intermináveis inquéritos do STF tem base no Estado democrático de direito. Vivemos um estado de exceção no Brasil. É visto com preocupação situações reais hoje no nosso país. Perseguição explícita a opositores do governo, censura, restrições às liberdades, violação ao devido processo legal, cerceamento do direito de defesa, violação de prerrogativas de advogados e também de prerrogativas de parlamentares, capitulação das Forças Armadas com perseguição a oficiais da alta patente e cortes sucessivos no seu orçamento. E, sobretudo, um Congresso anulado nas suas funções legislativas e subjugado por outro poder, no caso, pelo Poder Judiciário. Precisamos agir com firmeza e repúdio a mais essa ação de perseguição contra o nosso presidente e a oposição. Os parlamentares brasileiros, especialmente a oposição no Congresso Nacional, precisam urgentemente fazer valer a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que vem sendo rasgada pelo STF, com o intuito de calar os brasileiros. E querem começar silenciando nosso líder maior, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Democracia aqui não é. Assinam o senador Carlos Portinho, senador Isalci Lucas, senador Jaime Bagatoli, representando a todos os 14 senadores do PL no Senado. O senhor falou de 64, o senhor citou 64, deputado. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. O senhor falou que a imprensa em 64 ficou do lado do povo, agora o senhor está invocando as Forças Armadas para ficar do lado do povo. O que o senhor quer, basicamente, com isso, fazendo referência a 64 duas vezes o senhor fez? É um complemento aqui que a Mas só para a gente poder entender. Com relação às Forças Armadas, foi dito, inclusive, na minha manifestação. Há generais de alta patente presos e há um corte sucessivo no orçamento das nossas Forças Armadas. Há uma preocupação muito grande sobre a defesa do nosso país.
Isso é suficiente, é a resposta. Líder, a gente só Próxima quer entender, pergunta. Mas a questão não foi orçamentária. porque não foi orçamentária. A questão foi que a imprensa... A posição do parlamentar é individual e ele tem o direito de falar pela sua posição. A gente quer saber dele. O assunto não é esse. Vamos ao assunto e à posição das lideranças que manifestaram pelo então conjunto. Sobre 1964, um integrante do bloco que vocês trouxeram aqui, das lideranças que o senhor trouxe aqui, disse que a imprensa tem que fazer a defesa como fez em 1964. Eu quero entender se vocês estão defendendo, como grupo, como bloco, como lideranças, algum tipo de interferência das Forças Armadas nesse processo do Supremo Tribunal Federal? Acho que nós falamos à toa. Peraí. Não. Eu vou responder. Nós estamos falando exatamente o oposto. Peraí, Marcos, eu vou responder. O que a gente quer é democracia. O que a gente não tem no país hoje é uma democracia real. Hoje há exilados políticos. Hoje há jornalistas perseguidos. O que a gente está dizendo aqui é que a sociedade aonde se inclui a imprensa, é que a sociedade aonde se inclui também as Forças Armadas, que todos olhem para o que está acontecendo, porque o mundo está olhando. E não é os Estados Unidos apenas. A Alemanha está se manifestando e a imprensa alemã está se manifestando. A OTAN está se manifestando. E por que a referência a 1964? A referência para a sociedade, a referência sobre golpe veio da sua boca, inclusive. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Outra pergunta, sobre líder, Jair sobre- Bolsonaro, sobre a Exatamente. Eu tenho manifestação uma das pergunta, lideranças. senador. Vocês falaram com o Davi Alcolumbre sobre isso, sobre a volta do recesso também. Qual foi a reação do presidente? Não, na segunda-feira será feito o pedido conjunto, Ah, unindo todas as lideranças dos outros partidos que não puderam, nessa sexta-feira, primeiro dia do recesso, estar presente, e será feito o manifesto encaminhado para que volte às funções o Congresso Nacional. Lembrando que não é só a grave crise institucional que hoje aparece e se evidencia. É também porque no dia 1º de agosto, as sanções de embargo, pode-se dizer, porque 50% de taxação é embargo, né, elas, em tese, segundo foi dito, serão aplicadas. E o Brasil não está se mexendo. Ninguém foi lá sentar para conversar. Isso aconteceu com diversos países. Vamos parar de achar que a gente é o centro do mundo. Isso aconteceu com a China, que tem diversas divergências ideológicas com os Estados Unidos, mas é o seu maior parceiro comercial. 147% de taxação. Conseguiram, na diplomacia que funcionou, empurrar o prazo e estão lá discutindo condições melhores. Aconteceu com a Argentina, aconteceu com Israel, com a União Europeia, com a Índia, com o Canadá. Com quem sentou é a maneira dos Estados Unidos, com o seu atual presidente, negociar os seus interesses, são interesses dele. Não vou eu aqui avaliar se está certo ou está errado. Ele é o presidente americano, governa dos americanos. O que a gente quer é que o nosso presidente olhe para os produtores que estão com as suas mercadorias estocadas, esperando embarque nos portos, e não sabe o que vai acontecer. Não se sabe quem é o emissário, já foi para os Estados Unidos, já sentou. Ah, mas isso é tudo ideológico. Já sentou, já levantou a bunda da cadeira, foi lá negociar. Os produtores precisam de uma resposta, porque isso diz respeito aos empregos e o desenvolvimento do nosso país. Senador, como vocês falam que há essa questão dessas sanções impostas por Trump também como resultado dessa perseguição que vocês colocam? Sim. De certa forma, não está justificando a ação do Supremo, então, contra... Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, a cada vez mais, ele está dando a sua resposta a quem argue isso. Se a gente realmente é um país livre, é uma democracia, ou se aqui impera a censura, impera numa caneta, numa decisão imperial praticamente, né, a vontade daquele. E isso talvez tenha reafirmado o que está sendo dito, porque não é só os Estados Unidos, vou repetir. A Alemanha já se manifestou, sua imprensa, diga-se lá. A OTAN já se manifestou. Hoje, nos jornais do Rio, tem uma denúncia muito séria de que um emissário do atual governo integrou uma visita, uma missão religiosa na Venezuela para negociar o petróleo com a Venezuela.
Está nos jornais do Rio de Janeiro, Correio do Amanhã, está no jornal Agenda do Poder. Isso é muito sério. O país só falta ele se fechar. E a gente está aguardando 1º de agosto para saber. E é isso que a gente está aqui alertando, porque o devido processo legal já foi às favas. A censura já está implementada. A perseguição aos opositores já existe. E dia 1º entra um grande embargo. E a notícia de hoje, nesses jornais do Rio de Janeiro, é que o emissário se miscuiu numa missão religiosa com esse propósito para negociar petróleo com a Venezuela. Estamos a caminho da Venezuela. Só falta fechar as relações comerciais do nosso país. E o presidente Lula, ao não designar alguém de peso para negociar com os Estados Unidos, parece que está navegando nesse rumo. Líder, o senhor acha que, num primeiro momento, parte da oposição celebrou a taxação, incluindo o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro? O senhor acha que ele culminou nesse processo que foi avançando nos últimos dias de uma defesa de impor condições para que os Estados Unidos voltassem atrás da taxação? Acabei de dizer que os Estados Unidos negocia com a China, que de democrático tem nada. Mas a China também escalou. A maioria dos países, a maioria, você pegar todos esses, você vai ter uns... Você vai ver, isso é uma reação, a retaliação, a reciprocidade, em todos os casos que aconteceram com outros países, em todos não, mas a maioria foi uma primeira resposta, mas nunca deixaram de sentar e negociar. A questão não é retalhar, fazer bravata, reciprocidade, a questão é quem está negociando, porque os produtores, o agronegócio, a indústria brasileira quer essa resposta. Eu tive ontem na Fiesp, e esse era o tema lá, quem está negociando? O Lula terceirizou a negociação, são os setores que vão negociar individualmente, estamos acéfalos? Essa que é a pergunta. Negociar faz parte, retaliar, tudo isso faz parte. Para conversar antes de impor as tarifas. Ué, lógico que não. O governo conversou com o encarregado americano, Gabriel Escobar. E Ué. houve uma rodada de negociações no primeiro E tarifado. você sabia que Israel se antecipou para não ser tarifado e deu benefícios fiscais e mesmo assim ele foi tarifado? Bom, vamos entrar... Ué, eu estou falando da China, você está dizendo que não serve. Eu estou dando exemplo de Israel. Desculpa, está respondido. Alguém tem mais perguntas ou podemos encerrar? Encerrando. Obrigado.